Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje nós iremos falar sobre os povos africanos, mais especificamente sobre o povo Iorubá. Bom, como nós estamos vendo aqui, pessoal, no mapa, trata-se, do continente africano ali, nosso canto superior, né, à nossa esquerda, e aqui, pessoal, na parte central mostra o povo Yorubá e as suas principais cidades, né, que é Ifé e Oió, né? Então aqui, pessoal, nessa parte da África nós chamamos isso aí de África Ocidental. Foi onde eles ali estabeleceram as suas cidades. E a diferença, pessoal, o que marca muito, o que caracteriza muito o povo Yorubá é que eles construíram uma civilização um tanto quanto diferente da maioria das civilizações da África e de outros continentes daquela época, porque eles fizeram uma civilização já urbana, né? As cidades deles aí possuíam ruas e avenidas com grandes retas, os mercados eram bem movimentados, né? Então a gente percebe que o comércio se destacava bastante, né? E a força econômica deles vinham do comércio. E os comerciantes, pessoal, que podiam ser tanto homens quanto mulheres, eles circulavam por todo o reino Yorubaí, tanto a pé, né, com pequenas carroças, quanto por terra, vamos dizer assim, melhor dizendo, como também pelos rios, né? Eles colocavam os produtos em canoas e ia levando aí para o interior, né, ou de um ponto a outro do reino Yorubá. Bom, aqui pessoal, nós estamos vendo aí uma arte iorubá, porque o que caracterizava muito os povos africanos é esse talento, né, artístico. Se você observar, essa peça aí foi feita em um pedaço de madeira. Então ali, né, foram muito tempo de trabalho para chegar nessa excelência como nós estamos vendo aí. Então, galera, Oyo é a capital política dos iorubás. Lá, pessoal, havia bairros especializados, por exemplo, na fundação de ferro, né, na fundição de ferro. O ferro era, por exemplo, né, porque o ferro era uma característica marcante do povo iorubá, do povo banto, como foi tema aí de uma outra aula nossa. Então eles usavam bastante, tanto na arte quanto também para fabricar ferramentas e armas. E Fé, pessoal, era a cidade sagrada deles, né? A capital religiosa dos Yorubás. Segundo a tradução urubá, pessoal, segundo a tradição deles, foi na cidade de Fé que surgiu o universo ao qual nós conhecemos hoje, tá? Tanto que eles chamam a cidade de Fé como o umbigo do universo, tá? Isso é uma lenda, né, galera? É um mito. Vou contar aqui para vocês para a gente poder entender, né? Porque essa tradição aí dos Yorubás, lá nos primórdios, né? Um cara chamado o Orun, né? Que para eles era o céu, né? O céu para a língua para o povo Yorubá. Ele era habitado, pessoal, por Olundumaré, que era para os Yorubás o Deus Supremo. Tá? E havia lá também, pessoal, uma sequência de outros deuses aí, entre os quais estava o deus Oduduawa, tá? E aí, pessoal, abaixo de Orun lá, que é o céu, havia apenas uma imensidão, uma grande imensidão de água. Então, para criar a Terra, né, o planeta Terra como nós conhecemos, que os Yorubá chamam de Aie, eles chamam de Aie. Então, o deus supremo deles, que era o Olodumaré, ele concedeu ao deus Oduduawa um punhado de terra e uma galinha, tá? Entre outros itens, mas se destaca aí a terra e a galinha. Então o que acontece, pessoal? O Oduduawa, ele lançou-se no espaço e em determinado momento ele jogou aquela terra, né? Aquele punhado de terra ali sobre as águas. E depois que ele jogou a terra, ele soltou a galinha sobre essa terra, tá? E o que a galinha fez, galera? Quando a galinha ficou ali sobre a terra, ela começou a ciscar, né, com as patas dela, né, fazendo aquele movimento, jogando terra para trás. E aí a galinha começou a espalhar essa terra aí por toda parte. E pessoal, como essa terra caía, ela caía mais em um lugar do que em outro, então foi assim, segundo a tradição deles, que foram formando aí os montes, foram formando as montanhas, foram formando os vales.
tá? E aí estava criado o mundo. Só que segundo a tradição de fé da cidade sagrada, né, que segundo a tradição e fé, né, cidade sagrada, foi o lugar que as terras tinham caído, segundo a tradição, né, que o Deus tinha jogado, tá? E ali é onde teria sido em fé, né, que a galinha tinha espalhada a terra para os outros, né, formando aí os outros continentes. Tá, pessoal? Então, no início, depois que a Terra foi criada, o deus Oduduawa, ele criou primeiro as aves, depois ele plantou árvores, depois, em seguida, foi quando ele moldou os seres humanos, os corpos dos seres humanos, né? Que ganhavam, que segundo a tradição deles, né, ganhou vida pelo sopro de Olodumaré. E aí, pessoal, como os seres humanos começaram a se multiplicar rapidamente, a água existente no mundo tornou-se escassa, né? E foi aí, né, ficou insuficiente, né, para saciar a sede de todos. Foi aí que o deus Olodumaré criou a chuva, tá? Para repor isso aí. Bom, pessoal, nós estamos vendo aí a representação de seria uma espécie de um rei, né, uma entidade sagrada, que é chamado de Oni. O Oni, pessoal, ele exercia o poder tanto político, né, aquele que governar, né, quanto o religioso, como o líder supremo ali religioso dos Yorubás. Só que o detalhe, ele vivia, pessoal, na cidade de Ifé, ok? A gente falou que Oyo é a capital política, mas ele vivia na capital religiosa aí dos Yorubás. Então era a função desse Oni administrar a cidade, né? Ou seja, fazer os investimentos adequados, né? Distribuir a justiça. Então você pode observar que aqui ele tem uma série de poderes. Ele tem o poder executivo, o legislativo, o judiciário e o religioso. Então ele criava as leis, ele aplicava as leis, ele punia quem não cumpria as leis locais. E era interessante, pessoal, porque os cultos que ele mandava fazer era sempre visando aí a questão das boas colheitas. Então, essa parte agrícola também, a gente fala que era um povo que era urbano e vivia do comércio, mas essa parte agrícola também foi muito desenvolvida aí pelos Yorubás. E aí, ó, quando alguém, pessoal, era nomeado a um cargo importante, né, um cargo de poder em algumas de outras cidades, por exemplo, Oió, essa pessoa tinha que se dirigir até a cidade de Fé, que era a cidade sagrada, para ter a sua autoridade reconhecida pelo Oni. Então o Oni tinha que aprovar e depois que o Oni desse essa aprovação aí, é que esse governante passava a governar. Tá? E curioso, pessoal, uma curiosidade aí sobre os Yorubás é que eles possuíam, né, a mesma língua, eles tinham aí uma mesma base cultural, uma base cultural comum, né? Porém, pessoal, assim como outros povos da antiguidade que nós estudamos aí, eles não formaram um estado centralizado, ou seja, não havia um rei para todo aquele reino Yorubá. Eram cidades-estados independentes, né, que em algum momento eles se interligavam, mas não tinham um imperador para todo o reino. E dali, pessoal, um importante polo criado aí pelos Yorubás foi o reino de Benin. Esse reino aí, pessoal, ele foi criado seguindo o modelo da cidade de Ifé, da cidade sagrada, tá? Então a gente já pode perceber que aqui, pessoal, o rei, porque como é um reino, aqui tem um rei, o rei de Benin, ele também era como uma espécie de um Oni, né? Ele representava aí uma divindade para os Yorubás. E o comércio deles, pessoal, era a base da economia. Então, essa região da África Ocidental aqui se destacou muito por esse lado urbano, né? Ao contrário de todo pelo interior africano aí. E aí a gente está vendo a bandeirinha ali, né, pessoal? Porque, né? Aqui é os principais produtos comerciais que haviam, que eles comercializavam no reino de Benin, que era peixe seco, o inhame, cobre, né, a questão do trabalho com ferro, sal. Observe essa palavra, pessoal. A gente vai falar um pouco dela agora no próximo slide. Mas, ó, dendê, né, couro, carne, escravos, né? Os escravos normalmente eram outros povos que eles aprisionavam, faziam
como se fosse prisioneiro de guerra, tá? E aí, pessoal, no final do século XIX, eles foram, né, dominados aí pelos ingleses. Os ingleses, pessoal, dominaram muitas regiões africanas e eles promoveram aí um dos maiores saques de obra de arte que se tem notícia na história da humanidade. Não só do Benin, quanto dos Bantus também, dos Yorubás, né, que se destacavam muito pela arte. Tanto que muito dessas artes hoje se encontram nos museus, né, de Londres, tá? Sem nenhuma explicação plausível, como se eles tivessem comprado ou coisa do tipo. Simplesmente apareceram lá. Bom, pessoal, e já falando aqui, ó, os Yorubás, eles foram direcionados como escravos para diversos portos brasileiros, né? Porto do Rio de Janeiro, né? Porto de Salvador, o porto lá de Recife. Então, vários desses polos aqui receberam escravos de origem Yorubá, né? Do povo Banto. Só que nenhum desses lugares tem a cultura tão forte, tão enraizada quanto Salvador, na Bahia. Então, pessoal, o povo Yorubá aqui no Brasil se destaca principalmente, detalhe, principalmente, não apenas, principalmente em Salvador, né, capital baiana. Então eles foram levados lá, feitos de escravos, né, após 1830. E ali, pessoal, hoje nós temos algumas representações, né, em Salvador que nos remete muito à questão da religiosidade, à questão da música, né? Olodum, Margareth Menezes, o próprio aí que a gente está vendo na imagem, né? O Carlinhos Brau, que ele usa muito da cultura iorubá, né, nas suas vestimentas, na sua forma, né, no ajaiô, enfim, ele remete muito aí ao povo iorubá, né, lá da sua origem africana. Bom, galera, então é isso. Espero mesmo que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar o like, se inscrever aí no canal e fiquem, aguardem até a nossa próxima aula. Forte abraço e fui!